Olá pessoal, na semana 4 nós vamos estudar um pouquinho sobre porcentagens. Tá? Porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Se eu tenho um número que eu escrevo, dessa forma, eu posso dizer que esse número aqui é a mesma coisa que K%. Tá bom? O que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo significa exatamente porcento. Significa que esse valor aqui ele é uma razão, que a gente falou anteriormente, é uma razão percentual, uma razão cujo denominador é 100. O número 4%, eu posso escrever ele como 4 sobre 100, que é igual a 0,04, tá bom? Quando eu divido um número por 100, a vírgula que estaria aqui depois do 4 volta uma, duas casas. Vou explicar aqui o primeiro exemplo de como que você calcula a porcentagem. Para você calcular a porcentagem, você usa a multiplicação de uma dessas representações aqui. Ou essa aqui, na forma de fração, ou essa na forma decimal. Dá a mesma coisa, tá? Por exemplo, se eu quero calcular 25% de 300, eu posso calcular da seguinte forma. Eu posso fazer 25 sobre 100, Agora eu escrevi 25%. 25% é 25 sobre 100. Aí eu multiplico pelo valor do qual eu quero a porcentagem, Eu quero 25% de quanto? De 300. Então, eu multiplico por 300. Como que a gente procede? Agora a gente multiplica lá em cima, 25 vezes 300. Dividido por 100. Posso fazer a multiplicação lá em cima. 25 vezes 300, vocês vão ver que vai dar 7.500. Tá? Então vai ficar 7.500 dividido por 100. Nessa divisão, eu posso cancelar os zeros. Posso cancelar esse zero com esse zero com esse. Então vai ficar 75 dividido por 1, que é igual a 75. Tá bom? No caso aqui, como a gente está calculando de 300 reais, então isso aqui é igual a 75 reais. A outra maneira, Essa aqui é a minha primeira maneira, minha primeira opção. A minha segunda opção seria como? Seria escrever na forma decimal e multiplicar. 25% é a mesma coisa que o quê? 0,25. Porque quando eu divido esse número por 100, a vírgula volta duas casas de onde ele está. Tá? Escrevendo aqui, 25 sobre 100, como é que vai ficar? Eu escrevo o 25, certo? E o que vai acontecer com esse 25? A vírgula que estaria aqui vai voltar uma, duas casas ficando aqui. Então esse número vai ficar 0,25, tá bom? Ele volta duas casas porque o 100 tem dois zeros. Agora eu multiplico isso aqui por 300. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou encontrar o valor, Eu multiplico. Tem dois zeros aqui, crescendo. 3 vezes 25 dá 75. Agora eu vou contar as casas decimais. Esse aqui tem dois valores após a vírgula. Tem duas casas. Esse não tem nem vírgula, então não tem nenhum valor após, Juntando 2 mais 0, dá 2. Significa que o meu número final vai ter dois números após a vírgula. Ou seja, isso aqui vai dar 75 reais. Tá? Aí vocês podem fazer da forma que preferirem para obter esse valor. Exemplo 2.
Camila comprou uma bicicleta que custa R$120. Ela pagou à vista e ganhou um desconto de 15%. Quanto Camila pagou por essa bicicleta? Bom, se ela conseguir um desconto de 15%, então ela vai pagar 15% a menos que o total, que é 100%. Então ela pagará eu tinha 100%, né, que era o preço que ela ia pagar, só que ela não vai pagar 100, ela vai pagar 15% a menos. 100 menos 15 vai dar 85. Ela vai pagar 85%, né, do valor inicial, que era 120. Então é só calcular. Calculo 85%, né? Vou usar a forma de fração. Vezes 120. Faço 85 vezes 120. E o resultado eu vou dividir por 100. Beleza? Quando eu calculo 85 vezes 120, eu obtenho 10.200. Então vou ter 10.200 dividido por 100. Cancelando zeros com zeros, 102 dividido por 1 dá R$102, tá? Esse foi o preço que ela pagou após o desconto. Número 3, tem a questão que diz o seguinte: uma conta de restaurante, né, sem os 10% de serviço, ela ficou R$130. Qual o valor da conta com acréscimo de serviço? Olha só, nesse caso aqui tem um acréscimo de 10%. Tá? Quando tem esse acréscimo, aí a gente deve somar esse valor ao 100%. Se o acréscimo é de 10%, então a pessoa pagará, ou as pessoas no caso, né? Elas pagarão %, mais 10%. Ou seja, elas vão pagar 110%. Tá? Poderia calcular igual anteriormente, mas eu vou apresentar para vocês a regra de 3. Que a gente utiliza para resolver muito problema de porcentagem. Às vezes ajuda muito. Tá? Vou colocar aqui na minha primeira coluna, né, o valor em reais. Na minha segunda coluna eu vou colocar os valores correspondentes em porcentagem. Tá? Eu sei o seguinte, que o 100%, a conta, né, sem os 10%, o 100% que era o total, ficava em R$130. Agora, quando acrescentou os 10%, ficou 110%, né? Vai ser um valor X. A gente não sabe ainda, a gente vai calcular utilizando aqui a regrinha de 3, tá? Então vai ficar assim: 130 sobre X é igual a 100 sobre 110. É aqui que eu vou multiplicar cruzado. Tá? Eu multiplico em cruz. Se eu multiplico em cruz, aí eu vou ter o seguinte: primeiro eu multiplico a do x, né? A do x está apontando para o 100. Então eu vou ter que 100x
é igual a 130 vezes 110. Faço aqui 130 vezes 110. Então vou ter o seguinte, que 100x é igual a 14.300. Bom, passo 100 dividindo. Então vai ficar assim, ó. O 100 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 14.300. É isso? Dividido por 100. Cancelando os zeros, ó. 0, 0, 0 com 0. Fica 143 dividido por 1. Isso aqui dá R$143, né? Vou colocar aqui R$143. Será o valor da conta, né? Contando com acréscimo de 10% do serviço. Tá bom? Próximo exemplo é outro exemplo em que vamos utilizar a regra de 3. Nesse exemplo diz o seguinte: Pedro acertou 21 questões de uma prova que corresponde a 70% das questões. Quantas questões tinha a prova? Então, quando fala de questões, a gente quer saber do total, né? É a mesma coisa que 100 por 100, tá bom? Aí a gente utiliza a regra de 3. A gente coloca em uma coluna questões, em outra coloca porcentagem. Então, nessa coluna que eu vou colocar um Q de questões, e na outra coluna eu vou colocar porcentagens. Tá? Então, 21 questões correspondem a 70%. Tá? Então, coloco aqui, ó, na mesma direção. Eu quero saber o total, ou seja, eu quero saber 100% das questões. Corresponde a quantas questões? A uma quantidade que eu não sei, eu vou chamar de x. Então, eu vou montar aqui, né, a minha proporção. Então, tem uma fração, uma igualdade e outra fração. É isso? Eu vou ter o seguinte: 21 sobre x é igual a 70 sobre 100. Agora eu multiplico em cruz. É isso? Multiplicando em cruz eu vou ter o seguinte: primeiro eu multiplico a do x, então x aponta para 70, né? Então vai ser o seguinte: x vezes 70, 70x é igual a 21 vezes 100. Fica 21 vezes 100. Tá? Então, eu tenho que 70x é igual a 2100, né? Passo o x dividindo, passo o 70 dividindo, então tenho que x é igual a 2100 dividido por 70. Posso cancelar esse zero com esse zero, né? Que estão dividindo. E aí eu vou ter 210 dividido por 7. Então x é igual a 30 questões. Certo? Então é assim que a gente utiliza a regra de 3 quando quer resolver problemas de porcentagens. Agora a gente vai para as atividades propostas para a semana. Então a primeira diz o seguinte: uma pessoa recebe 15% de comissão nas vendas para uma venda de
R$3.000, a comissão será de... Bom, se ela ganha 15% em cima desse valor, então a nossa continha é basicamente calcular 15% desse valor, né? Vou calcular 15% de R$3.000. Vou fazer da seguinte forma: esse 15% posso escrever ele como 15 sobre 100 vezes 3.000. Então vai ser 15 vezes 3.000 dividido por 100. Então posso colocar 15 vezes 3.000 dividido por 100. 15 vezes 3.000, faço 3 vezes 15, dá 45. Coloco os zeros aqui, ó, 1, 2, 3. Esse valor aqui eu vou dividir por 100. Cancelo 0 com 0, 0 com 0. Então tenho 400 dividido por 1. Isso aqui vai me dar R$450. A resposta correta está aqui na alternativa aí, tá? Indo para a próxima atividade. A atividade diz o seguinte: ao comprar um carro, Marília pagou como entrada o valor de R$10.000, que corresponde a 20% do total desse carro. Qual o valor do carro que ela comprou? Então, nesse caso aqui, a gente utiliza a regra de 3, né? O que a gente sabe? Eu vou criar duas colunas aqui, uma coluna onde eu vou colocar os valores em reais e a outra coluna onde tem as porcentagens correspondentes, né? Então, 20%, aqui no 20%, corresponde a R$10.000. Então, eu coloco aqui, ó, 10.000. Quero saber o valor total. Se é total, então é 100% do valor do carro que eu quero saber. Então, coloco esse 100 aqui, ó. Esse valor vai corresponder a X, porque eu não sei qual é. Eu vou ter 10.000 sobre X é igual a 20 sobre 100. Aplicando aqui a regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Primeiro eu multiplico, né, a setinha que está apontando para o x. Então, x vezes 20, eu vou ter 20x. 20x, 20 vezes x é igual a 10.000 vezes 100. Então, vou ter que 10.000 vezes 100. Então, 20 vezes x é igual a 10.000 vezes 100. É só acrescentar os zeros em 2.000. Tem 4, vão ficar 6, né? Então, vai ficar 1, 2, 3... 4, 5, 6, 1 milhão, tá? Passo o 20 dividindo, então eu tenho que x vai ser igual a 1 milhão dividido por 20. Fazendo essa divisão, eu posso cancelar 0 com 0, aí vai ficar o quê? 100.000 dividido por 2. Então, x é igual a 50.000. A resposta correta está aqui na letra D. Próximo exercício: comprei uma bicicleta em prestações
de entrada dei R$75, que corresponde a 25% do preço da bicicleta. Eu quero saber quanto que a bicicleta custou, ou seja, eu quero saber 100%, é isso que é o total. Para isso eu vou fazer a mesma coisa, vou criar uma coluna, colocar os valores em reais, e na outra coluna o correspondente em porcentagem, é isso? Então eu sei que R$75 corresponde a 25%, é isso? Eu quero saber 100% quanto que equivale. 100% vai equivaler a um valor que eu não sei qual é, então vou chamar ele de X. Tá? Agora eu monto aqui minha proporção. Tem que 75 sobre X é igual a 25 sobre 100. Vou multiplicar cruzado. Primeiro a setinha que aponta para o X, então eu vou ter X vezes 25, 25x é igual a 75 vezes 100. Então 25x é igual a 7.500. Então 25x, aqui eu passo 25 dividindo, né? Então vou ter que x é igual a 7.500 dividido por 25. Isso. E na hora que eu fizer essa divisão, né, eu vou encontrar que o meu x é igual a R$300. A resposta correta está aqui, ó, na letra D. Quarta questão. Alice recebeu um salário de R$680 e a sua empresa lhe deu um aumento correspondente a 13% do seu salário atual. O salário de Alice passará a ser... Então, Alice vai ter um aumento, né? Alice vai receberá o valor que ela recebia, que era 100%, mais 13%, ou seja, ela vai receber 113% correspondente ao que ela recebe agora, antes do aumento, né? Então a gente faz aqui a regra de 3, colocar aqui uma coluna com os valores em reais e a outra com os valores em porcentagem. Então, o que ela recebe agora é o 100%, que é o total, ou seja, R$680. Isso equivale a 100%. Agora ela vai receber depois um valor equivalente a 113%. Eu vou chamar de X, tá? E aí a gente vai montar aqui a nossa regrinha de 3. Como é que vai ficar? 680 sobre X é igual a 100 dividido por 113. Agora a gente faz uma multiplicaçãozinha, né? Multiplica em cruz. E aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, multiplicando primeiro a setinha tem um x. A gente vai ter x vezes 100. 100x
é igual a 680 vezes 113. Então aqui vai ficar 680 vezes 113. Tá? Então 100 vezes x vai ficar igual a 680 vezes 113. Fazendo essa continha dá 76.840. Vai ficar 76.840. Tá? Passando o 100 dividindo, então x vai ficar 76.840 dividido por 100. Quando eu divido um número por 100, o que vai acontecer com esse número? Vou escrever ele aqui, ó, 76.840. Vou observar o seguinte, que o 100 tem dois zeros. Tá? Significa que a vírgula que estava aqui, ó, ela tem que voltar duas casas para trás, tá? A vírgula vai voltar duas casas. Por isso que esse valor aqui vai ser R$ 768,40. A nossa resposta está na alternativa C. Bom, espero que tenham gostado. O que a gente tem para semana 4 são essas atividades.